Boa noite, galera, tudo bem? Hoje iremos falar sobre contrato de aprendizagem e vamos, agora inicialmente, voltar lá na antiguidade para saber como tudo começou, não é mesmo? Enfim, o contrato de aprendizagem na antiguidade teve seus relatos a partir do regime de artesanato e o trabalhador, para aprender o seu ofício como um aprendiz, ele entrava, porém trabalhava como se fosse um doméstico. Não é igual hoje. Hoje, por exemplo, um doméstico é aquela pessoa que trabalha 8 horas, né? Onde estão os direitos? Mas, de toda forma, isso daí era conforme os costumes daquela época. Uma curiosidade, pessoal, vocês sabiam que o primeiro texto legislativo de proteção aos menores foi escrito há mais de 2000 anos antes de Cristo? Se chama Código de Hammurabi. Legal, né? Vocês sabiam que no século XI e principalmente XII, a aprendizagem começou a se manifestar firmemente por toda a Europa Ocidental. Já na França, foi a partir do século XII e XIII que começou a ter uma manifestação firme nas corporações de ofício, até a sua decadência e extinção no século XVIII. A aprendizagem medieval era celebrada por contrato entre os pais do menor e o mestre. Esse contrato geralmente era por escrito, e o contratado era, por exemplo, uma criança de 10 anos de idade até 18 anos. E ela trabalhava em torno de 2 a 11 horas seguidas. No Brasil colonial, faltou a corporação de ofício e a escravidão impedia a proteção legal dos menores. Somente com a abolição da escravatura passamos a ver textos legais a respeito da proteção dos menores, como a lei atual de hoje, 10.097 de 2000, a qual será base para os demais assuntos a seguir. Boa noite, meus queridos alunos. Hoje a gente vai aprender sobre o contrato de aprendizagem. A gente vai utilizar do método da sala invertida e vocês vão me falarem o que vocês sabem sobre essa espécie de contrato. A Lei do Jovem Aprendiz, ou Lei de Aprendizagem, que é a Lei 10.097 de 2000, e foi implantada no ordenamento jurídico e fez com que o aprendiz passasse a ter status de empregado e passasse a ter também direitos trabalhistas garantidos. A finalidade com a implantação dessa lei foi auxiliar jovens e adolescentes de 14 a 24 anos e também pessoas com deficiência sem restrições de idade a adentrarem o mercado de trabalho sem que seus estudos fossem prejudicados e promovendo a capacitação de novos profissionais. A Lei 10.097 de 2000, ela modificou os artigos 402, 403, 428 a 433 da nossa CLT. A seguir, eu vou mostrar para vocês alguns slides mostrando essa legislação e como ela foi importante para o nosso ordenamento jurídico. O artigo 402 da CLT, ele incorpora-se a faixa de 14 a 18 anos de idade, como sendo abrangida pela proteção e sendo definido como um menor aprendiz. O artigo 403, em seu parágrafo único, ele proíbe o trabalho prejudicial à formação e ao desenvolvimento físico, psíquico, moral e social do adolescente. Ele também garante a supremacia da escola sobre o trabalho, em qualquer hipótese, assegurando horário e local de trabalho compatíveis com a frequência escolar. O artigo 428 da CLT, ele define o significado do contrato de aprendizagem. Através do texto legal, a gente consegue retirar que o contrato de aprendizagem deva ser ajustado por escrito, com prazo determinado, permitindo aos jovens maiores de 14 e menores de 24 a exigência de inscrição do jovem em programa de aprendizagem, só lembrando que essa idade prevista no artigo 428 não deve ser aplicada aos aprendizes com deficiência. Para este caso, nós devemos observar a redação imposta nos parágrafos 5º e 6º deste artigo. O artigo 429 e 430 dispõe sobre os reguladores dessa espécie de aprendizagem. No artigo 430, segundo inciso 2 da CLT,
demonstra que são entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e a educação profissional, registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O artigo 431 da CLT elenca que o contrato de aprendizagem poderá ser efetuado pela empresa onde se realizará o aprendizado ou pelas entidades mencionadas no artigo 430. Bom, pela legislação, tem-se os seguintes requisitos cumulativos para o contrato de trabalho. Primeiro, o contrato de trabalho, mais conhecido também como contrato especial de trabalho para o jovem aprendiz, tem a sua forma formal, ou seja, ele deve ser feito de maneira escrita. E o jovem deve ter também a idade mínima de 14, não podendo exceder os 24 anos, para celebrar tal contrato. Além do mais, o terceiro requisito é sobre a jornada de trabalho. O jovem, via de regra, deve cumprir a jornada de trabalho de 6 horas por dia, podendo ela se estender por até 8 horas, caso o jovem já tenha terminado o ensino fundamental. E também, o jovem deve estar inscrito no programa de aprendizagem, que é dever da empresa assegurar para que ele tenha um conhecimento técnico teórico e também ele consiga ser compatível com o seu desenvolvimento físico, psíquico e moral, e também de acordo com a sua faixa etária. Mas eu acho que eu me esqueci de pesquisar acerca do prazo. O que você acha do prazo, João? Bom, em relação ao prazo, a legislação aplicável determina que o prazo estipulado não poderá ser superior a 2 anos, salvo se o aprendiz for portador de deficiência, hipótese em que esse prazo poderá ser dilatado. Bom, mas e em relação aos direitos desse aprendiz? Afinal, toda relação de emprego tende a beneficiar o empregado. Quais seriam os direitos desse aprendiz, Letícia? Exatamente, João. Os direitos inerentes aos aprendizes são 13º, recolhimento de FGTS, carteira assinada, benefício de vale-transporte, salário mínimo hora e férias condizentes às escolares. E em relação aos efeitos da rescisão, quais seriam? Os efeitos da rescisão, Letícia, eles estão previstos no artigo 433 do CLT. Neles temos a hipótese desse acontecimento, seja por justa causa, juntamente com o artigo 482 do CLT, por inadaptação do aprendiz no local, por faltas, ausência na escola que prejudique o ano letivo, retardo, e também por existência do próprio aprendiz. Com isso, a indenização, se houver justa causa, haverá indenização e aviso prévio pagamento, dentro do prazo de 10 dias. A homologação pode ser feita no sindicato comercial, na própria empresa, juntamente com o Ministério do Trabalho ou a Previdência Social. A empresa terá o prazo de 10 dias para concluir o pagamento para este aprendiz. De fato, os efeitos da pandemia no contrato de aprendizagem foram muito prejudiciais na economia, tanto na vida desses jovens e adolescentes, tanto na inserção no mercado de trabalho. Estudos expedidos pelo Ministério da Economia mostram que em 2017 haviam 38 mil contratações e em 2019 foram 106 mil. Porém, entre abril e novembro de 2020 foram fechadas 86 mil vagas. Só em São Paulo foram um saldo negativo de 24 mil, recorde nesse saldo desde a legislação. Frente a esses dados se torna muito preocupante, pois com o fechamento das oportunidades de trabalho, tende a contribuir para o aumento da informalidade desses jovens, pois não terão garantias e sem formação técnica, assim aumentando a sua vulnerabilidade social e permanecerão fora da escola.